Sim. Sim. Vamos lá. Então, gostaria de agradecer também a banca, todo mundo que está presente aqui hoje, né? A gente já está final de ano, todo mundo cansado, né? Quase pertinho do Natal. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo essa apresentação, obrigada pelas contribuições do trabalho, né? Que eu tenho certeza que serão bastante úteis. A minha apresentação, então, o título o professor Dalmolin já falou, mas é a predição de carbono orgânico por Wismir, pela espectroscopia, né? Métodos analíticos, pré-processamentos e arquiteturas de modelo. Eu dividi a apresentação em 6 partes. Eu vou começar com uma introdução, falando um pouquinho da técnica, né, como é que ela funciona, e como isso nos levou para a pergunta de pesquisa e os objetivos que a gente definiu. Depois eu vou falar um pouco da base de dados e dos métodos que são comuns aos 2 capítulos da tese. Vou apresentar, então, o capítulo 1, que é a relação entre os métodos analíticos, pré-processamentos e arquiteturas de modelos, e depois os resultados do capítulo 2, que a gente estudou a hierarquia de fatores, né, influenciando nas predições de carbono orgânico do solo. No final, então, tem as conclusões gerais que a gente chegou ao final dessa pesquisa. Então, para começar, o que é essa técnica, né, de espectroscopia? Ela é uma técnica que se baseia no comportamento, né, do solo frente à energia eletromagnética. Quando a gente fala de Wismir, a gente está medindo o comportamento do solo num comprimento de onda que vai de 350 a 2.500 nanômetros. Então, consiste em submeter uma amostra de solo a um equipamento que a gente chama de espectroradiômetro, né, que vai emitir uma luz artificial. Essa luz chega na amostra, parte da luz é transmitida, parte é absorvida e outra parte retorna, reflete e é captada por um sensor que está nesse equipamento. Esse sensor, então, ele mede quanto da energia refletiu e ele armazena isso, né, em algo parecido com esse gráfico aqui da direita, que a gente chama de curva de reflectância. Essa curva de reflectância, ela vai guardar informações importantes sobre a composição da amostra. Isso tem bastante relação com a química, física lá, né? Cada elemento que está dentro da amostra, que compõe a amostra, tem uma relação diferente com a energia eletromagnética por causa da composição eletrônica. Por exemplo, né, os átomos de ferro, né, eles normalmente, o comprimento de onda do visível tem energia suficiente para fazer uma transição eletrônica dentro de um átomo de ferro. Então, sempre que tiver óxido de ferro na amostra, a amostra vai apresentar um comportamento, um ombrinho aqui nessa faixa do visível, né, por causa dessa absorção de energia do átomo de ferro, dessa transição eletrônica. Mais para frente no espectro, né, normalmente a gente tem alguns comportamento de moléculas, vibrações moleculares, né, por exemplo, que acontece com hidroxilas lá da água, da argila, né, que causam feições de absorção no espectro e deixam aí registrado, né, a presença de algumas argilas, por exemplo. Né? Então, tudo isso, matéria orgânica, carbono, então ficam registrados nessa curva de reflectância. Então, se a curva de reflectância ela apresenta, né, essa relação com as propriedades do solo, a composição da amostra, a gente pode usar ela, né, como um método analítico e prever, né, a partir da curva espectral, o que tem, né, dentro dessa amostra, a composição, especialmente no caso desse estudo, o teor de carbono orgânico do solo. Para isso, a gente precisa de 3 componentes principais, né, operacionais. Né, primeiro, estabelecer um banco de dados que tenha o teor, né, da nossa variável alvo, aquilo que a gente quer medir, por exemplo, carbono, e que é medido no laboratório, uma técnica química úmida, tradicional, e os espectros, né, que foram medidos lá no espectroradiômetro. Então, a gente correlaciona essas duas coisas, né, através de um modelo, pode ser linear, não linear, uma função. Para descrever, a partir daí, tendo essa função, a gente consegue prever o teor de carbono orgânico ou de outra propriedade do solo, a partir apenas do espectro e dessa função. Como o espectro, né, ele não tem só informações do solo, ele vai ter algumas informações, alguns componentes aditivos, multiplicativos, ruído, né, que não está relacionado com carbono, com argila, com hidroxila. Então, a gente usa técnicas de pré-processamento, né, que são transformações matemáticas, para reduzir ou tirar, minimizar esses efeitos, esses componentes que não têm relação com o solo e deixar, né, o máximo possível só as informações de interesse. Então, esses pré-processamentos, eles podem remover, né, o fundo da absorção, eles podem simplesmente só tirar o ruído, né, que não é interessante para utilizar para fazer a predição.
A ideia é sempre aumentar, né, a correlação entre o dado de carbono que a gente tem medido no laboratório e o espectro, para poder computar essas funções. Então, mais ou menos como é que funciona, né? A gente tem um banco de dados, tem o valor de carbono medido, e nas mesmas amostras a gente tem a reflectância também medida, né, e pré-processada. A gente, então, passa a treinar um modelo, né, a gente vai treinar, mas é computar, esse modelo pode ser linear, não linear, né, mas pode ser tão simples quanto uma regressão linear múltipla, por exemplo, em que o y vai ser aquilo que a gente quer medir, a variável de interesse, e o x, né, vai ser as nossas covariáveis, que são as bandas do espectro. Então, a gente computa, né, os betas dessa regressão, e a partir daí, então, a gente tem um modelo preditivo, né, que é uma equação. Tendo essa equação, a gente consegue, substituindo os termos, né, substituindo o x pela reflectância lá de uma nova amostra, prever, né, quanto de carbono tem nela, sem precisar fazer outra análise. Né? Então, simplesmente pega uma nova amostra, lê apenas a reflectância no espectro e aplica, né, essa função, esse modelo, né, que foi treinado. E a partir daí a gente tem uma estimativa do teor de carbono orgânico do solo. O quão boa é essa estimativa, a gente normalmente, né, avalia a partir de métricas de validação, né, que na verdade é comparar os dados preditos pelo modelo com dados que foram medidos pelo nosso método alvo, né, que a gente está querendo predizer. Então, essas métricas, né, de validação, elas podem ser globais, como R quadrado, RMC, o médio, que vão dizer respeito ao banco de dados em si, ou como essa estimativa, né, globalmente, pensando em modelo e banco de dados, e elas podem também ser pontuais, né, dizer respeito a uma única amostra, quão boa é uma estimativa para uma única amostra, né, dentro desse banco de dados. Então, a qualidade dos modelos preditivos, em geral, ela é bastante dependente do banco de dados, né, da qualidade do banco de dados. E por muito tempo, nos últimos anos, isso vem acontecendo até hoje, se apostou muito em aumentar, né, o conjunto de dados, porque os solos são bastante variáveis, né, e essas estratégias, então, de construir grande banco de dados para aumentar a chance, quando a gente vai fazer a predição de uma nova amostra, algo muito parecido já ter no conjunto de dados, a gente conseguir uma qualidade boa na estimativa. Então, existem bancos de dados que também são chamados de bibliotecas espectrais locais, globais, né, nacionais. Né. O objetivo é reunir o máximo possível de amostras para representar o máximo possível a variabilidade dos solos e ter, então, estimativas melhores. Conforme a gente aumenta o número de amostras também, a gente vai, né, tendo que lançar mão de modelos cada vez mais complexos, né, para dar conta dessa variabilidade. Então, também nos últimos anos, o principal motivo, né, de pesquisa, motivação, tem sido procurar combinações entre pré-processamentos e modelos, né, nesses bancos de dados, procurar uma combinação ótima entre essas duas coisas. Então, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos nesse sentido. Qual que é o problema de quando a gente trabalha, quando a gente reúne grandes bancos de dados, né? Que normalmente eles vêm de uma compilação de projetos que são feitos de uma maneira individual, que tem uma metodologia de coleta de análise diferente, que foram coletados a propósitos diferentes, e foram analisados por métodos analíticos diferentes. Então, quanto maior o banco de dados que a gente tem, mais trabalhos, né, mais diferentes foram as metodologias de obtenção daqueles dados e, consequentemente, o método analítico tende a ser mais diferente. Por exemplo, a biblioteca global, né, que foi publicada pelo Vizcarra-Rosselló em 2016, ela tem pelo menos o registro de 7 métodos analíticos que foram usados para determinar o carbono lá no laboratório, né, que é a variável alvo, e pelo menos um terço nem tem registro de qual método analítico que foi usado. No grupo de pesquisa do professor Damolin, o colega Jean também compilou, né, um banco de dados com mais de 2.000 amostras de projetos de dissertações e teses, né, que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos. E nesse banco de dados que a gente tem usado para fazer predição de carbono, de argila, né, tem pelo menos 3 métodos analíticos que são os mais comuns no Brasil, que é a combustão seca, a combustão úmida com titulação e determinado por colorimetria. Por que isso é um problema? Né? Primeiro, porque cada método analítico ele é operacionalmente definido. Existe uma sequência de passos, né, que a gente faz para chegar no valor que a gente assume ser da propriedade do solo. Então, todos eles têm o mesmo conceito, né, eles querem representar a mesma coisa, que é o carbono do solo. Eles podem estar na mesma unidade de medida, que é grama por
quilo, porcentagem, mas mesmo assim, cada valor, cada medida, ela tem um valor, né, um erro que desvia ele da realidade. Né? Esses erros, eles podem ser sistemáticos, né, que aí vão depender da precisão do modelo, da limitação do equipamento, e eles podem ser também aleatórios, que aí a gente não consegue prever, que tem muito mais relacionados com a manipulação da amostra. Então, quanto maior a sequência de passos que a gente tem para um método analítico, mais sujeito ele está a esses erros aleatórios. Então, cada método analítico vai ter esses erros de medida que são diferentes e eles vão representar, então, coisas, né, consequentemente diferentes. Também variam, né, conforme a característica da amostra. Então, quando a gente pensa na qualidade estimativa, na qualidade da predição, né, não dá para ignorar que o método analítico também, né, é algo significativo, uma vez que ele é o alvo, que quando a gente mistura dados, quando a gente tem dados alvo aqui que contém erros, consequentemente isso vai afetar a qualidade da estimativa. Né? Então, além dos pré-processamentos e da arquitetura dos modelos, né, como eles se relacionam para ter uma estimativa muito boa, é plausível, né, supor que a escolha do método analítico também influencia a qualidade das estimativas e que algumas técnicas de pré-processamento de alguns modelos podem ser mais sensíveis à escolha do método analítico que outras. Então, essa ideia, né, ela surge, então, num contexto em que a gente tem cada vez mais iniciativas de bibliotecas espectrais, né, de compilação de dados, cada vez mais diversas, e surge também, né, para resolver um problema pontual, que é do próprio banco de dados que a gente tem dentro do grupo de pesquisa, que tem métodos analíticos diferentes. Então, a pergunta de pesquisa que a gente estabeleceu foi como a relação entre o método analítico para processamento e a arquitetura do modelo afeta as predições de carbono. Para responder essa pergunta de pesquisa, a gente definiu 2 objetivos, né, que deram origem a 2 capítulos da tese. O primeiro é avaliar como essa relação entre o método analítico, processamento e arquitetura do modelo afeta as predições, e o segundo é acessar, né, avaliar quando essa interação ela pode ser traduzida em alguma forma de hierarquia, né, a partir das métricas de validação. Então, agora eu vou explicar rapidamente um pouquinho do banco de dados e dos métodos que são comuns aos 2 capítulos. As amostras, elas são provenientes dessa biblioteca espectral compilada pelo Jean, e eu utilizei 395 amostras dela, que eram as amostras que a gente já tinha, pelo menos 2 métodos analíticos, ou os 3, né, métodos analíticos já realizados. Né? Então, a gente utilizou, são 3 áreas de estudo, elas vêm de 3 áreas de estudo diferentes, 2 no Rio Grande do Sul, que é de Giroá, aqui, a figura A, e a figura D, que é de Santa Maria, e mais uma área de estudo em Santa Catarina, Campo Belo do Sul, que é essa figura B aqui. Então, essas 395 amostras, elas têm os 3 métodos analíticos, né? Tiveram os três métodos analíticos para determinação do carbono feitos. Esse aqui é mais ou menos um resumo, né, da metodologia. Então, todas essas amostras, elas foram submetidas a 3 métodos analíticos de carbono, tiveram um espectro, a reflectância medida no comprimento de onda 350 a 250 nanômetros. Esses espectros foram pré-processados por 3 técnicas diferentes e foram calibrados 3 modelos, né, com estruturas diferentes. Então, 3, 3 e 3 dá uma formulação de modelo, né, de 27 modelos diferentes. No capítulo 1, a gente avalia um pouco mais, né, a correlação entre o espectro e os dados de carbono. A gente tem uma abordagem, né, um pouco mais pedológica, vamos dizer assim, que é avaliar a importância das covariáveis, né, e a gente tem um método de validação, que é a validação cruzada, e no segundo capítulo a gente tem uma avaliação um pouquinho diferente, a gente vai com uma abordagem mais pedométrica, avalia um pouco de certeza, né, e tenta ver essa hierarquia entre esses fatores. Os 3 métodos analíticos usados foram a combustão seca, que é produto do autoanalisador alimentar, é o padrão ISO, né, então ele tem uma amplitude de valores normalmente maior do que os demais, é baseada na combustão do carbono em altas temperaturas, e 2 métodos de combustão úmida, que são bastante comuns no Brasil também, que é ambos são baseados na redução do carbono por dicromato, né, mas um deles usa a titulação para quantificar, que é o que a gente normalmente faz no laboratório, e o outro é a colorimetria,
que é feito nos laboratórios de rotina. Então, eles têm uma sequência de passos um pouco maior, né, são mais sujeitos a erros, principalmente erros aleatórios, e eles têm, então, uma amplitude um pouquinho menor do que a combustão seca. Então, eles têm uma distribuição muito parecida, né, mas os valores eles são diferentes. Os pré-processamentos utilizados, o primeiro foi a suavização, né, o segundo é o Savitsky-Golay, a primeira derivada, e por último, a remoção do contínuo. A suavização ela é uma janela de média móvel, né, que é aplicada uma sequência ímpar de bandas. Né? Essa sequência ímpar, o valor central, ele é substituído pela média dessa janela. A janela vai correndo, vai suavizando o espectro, né, tirando o ruído, e o resultado é, né, aqui embaixo, né, só uma suavização mesmo, não muda muito a forma do espectro. O filtro Savitsky-Golay, ele começa muito parecido, ele também usa uma janela móvel, mas em vez de substituir pela média, então ele faz uma função, né, quadrática e usa, na verdade, a derivada dessa função. E o resultado é esse aqui, né, que a gente traz a variância que não está relacionada ao solo, que a gente não espera que esteja zero, e o resto fica variando muito próximo disso. E o filtro, a remoção do contínuo, na verdade, é uma remoção do fundo, né, do espectro, e nada mais é do que ajustar uma curva, né, ao que a gente chama de contínuo, ao espectro, e calcular o desvio, né, que são as áreas de absorção, dessa curva do fundo. Né? Então, o resultado é que todas as implicâncias que tem em cima dessa curva vão para 1, e o resto varia de 0 a 1. Os três modelos, né, arquiteturas modelos utilizados foi a regressão dos mínimos quadrados parciais, que é o PLSE, que é uma regressão múltipla, mas utiliza, então, ela é aplicada às variáveis latentes, que é o componente principal, né? O objetivo é explicar o máximo possível da variância dos dados e depois aplicar uma regressão múltipla. O Random Forest é um modelo não linear, né, e é baseado na construção de diversas árvores de regressão, né, que são construídas a partir de uma amostra com reposição, e algumas feições são selecionadas e são construídas árvores de decisão. E o resultado da predição vai ser, então, uma média, né, no final dessas árvores. O Qubit também é um método que é baseado em árvore, né, mas ele se diferencia do Random Forest porque ele vai construindo árvores de regressão, vai construindo regressões lineares nos nós das árvores, né, à medida que a árvore vai sendo construída. Então, a predição vai classificando aqueles valores e aplicando regressões. Agora, um pouquinho dos resultados, né? O capítulo 1 foi estudar, então, o objetivo é estudar a relação entre esses três fatores, e a forma com que a gente avaliou isso foi, primeiro, olhando para a correlação dos espectros com os dados de carbono, depois a gente avaliou, né, o resultado desses 27 modelos que foram formulados entre métodos, pré-processamentos e modelos. E aí a gente calculou algumas estimativas, né, algumas métricas, R quadrado, RMSE, erro médio e RPQ. E esses resultados eles foram obtidos a partir da validação cruzada, ali, o one-out, dos resultados. Significa que das 395 amostras, 394 usadas para treinamento, uma para validação, né, e isso é repetido até que todas as amostras tenham sido utilizadas para validar os modelos. Então, nesse cenário, a ideia era representar, né, ou avaliar as predições no cenário em que os dados de treinamento, os dados de validação eram muito parecidos com o de treinamento, uma vez que a gente está avaliando por vez, né? E aí, né, por último, avaliar a importância das covariáveis, né, tentar ver como os efeitos da correlação, né, e dos modelos, a escolha dos modelos afetam a interpretabilidade do modelo, né, enfim. Então, resultados. Aqui tem uma figura da correlação entre os espectros pré-processados e os métodos analíticos. Então, de um modo geral, os modelos, eles têm um formato, né, a correlação tem um formato muito parecido ao longo do espectro entre os modelos, né, entre os métodos analíticos. O que diferencia, né, o que mais chama atenção, é que o método da colorimetria, que é lá da rotina, ele está sempre, né, a correlação mais baixa que os outros métodos. Então, apesar de ele ser muito parecido com a titulação acaba tendo um comportamento, uma correlação muito parecida com o método padrão, que é a combustão a seco. E a colorimetria
acaba ficando sempre com uma correlação mais baixa no espectro. Isso provavelmente é resultado de erros aleatórios, né? Já que se eles fossem sistemáticos, eles não teriam diferença. Né? Então, são erros aleatórios que normalmente, né, são reflexos da falta de repetibilidade lá no laboratório contínuo, né? Que provavelmente seriam diluídos, né? Os aleatórios seriam diminuídos se a gente tivesse mais repetições. Mas, de uma maneira geral, o que a gente tira daqui é que a colorimetria tem uma correlação mais baixa com os espectros. Isso teve reflexo na qualidade dos modelos, né? A colorimetria, que é o pontinho verde, que sempre teve mais baixo que os demais métodos, e a combustão seca e a titulação muito parecidos, né? Alguma diferença de RMC por causa do amplitude dos dados. Mas, de uma maneira geral, o QUBIS teve uma interação bastante significativa com a remoção do contínuo, então, os resultados muito próximos entre métodos analíticos, e a gente pode ver aqui na importância das covariáveis aqui em cima, que ele atribuiu bastante peso a várias bandas diferentes do espectro, né, que isso demonstra que o modelo ficou bastante complexo, né, incluiu bastante termos, provavelmente, aí na construção da árvore e da regressão. O modelo PLSR, ele foi intermediário, né, também resultados intermediários, mas, mais uma vez, né, o método analítico, colorimetria, tem um comportamento diferente em relação aos demais, às vezes ele dá bastante peso, às vezes pouco, né, então ele tem um comportamento que foge um pouco dos outros métodos analíticos, e também sempre um desempenho pior. O Random Forest apresentou uma aparente estabilidade em relação ao pré-processamento e método analítico, né, ele tem o mesmo formato aqui, né, a mesma distribuição, e apesar dessa aparente estabilidade, aqui na importância das variáveis é possível ver, né, que a interpretabilidade do modelo foi bastante prejudicada, porque ele acabou atribuindo peso a várias bandas do espectro, que a gente sabe que não tem correlação com o carbono, né, uma tentativa de encontrar um padrão. Então, ele foi ruim, ele não conseguiu explicar metade da variância dos dados, acho que 40% foi o máximo, né? Então, devido a essa dificuldade, provavelmente porque o tamanho da amostra é pequeno, o tamanho forte, né, e acaba prejudicando, então, o desempenho, o modelo vai ficando bastante complexo. Então, as principais conclusões desse capítulo é que a combustão seca e a titulação têm uma correlação maior no espectro, né. O modelo QUBIS e o PLSR, eles parecem ser mais influenciados por essa inter-relação do que o Random Forest. E o Random Forest, apesar da instabilidade, né, demonstrou predições bem ruins comparado aos demais. O QUBIS, né, parece ser favorecido pelo Continuous Remove. A gente ainda não tem como ranquear e dizer qual que é o melhor com base nesses dados, né, porque algumas métricas se sobrepõem e fica difícil fazer uma análise mais detalhada. Então, no próximo capítulo, né, que foi o capítulo 2, a gente estudou a hierarquia, né, desses fatores, tentando, então, visualizar, quem sabe, uma hierarquia, ver o que era mais importante, e se esses resultados, eles se mantinham, né, quando a gente mudava um pouco a forma de validação, principalmente em função do banco de dados. Então, os métodos aqui, ao invés da validação cruzada, a gente usou uma técnica de reamostragem, então a gente separou o conjunto em 70-30, né, então 278 amostras foram utilizadas para treinamento e 117 para validação, e isso foi repetido 100 vezes. Então, a gente separava o conjunto, treinava o modelo, validava, separava o conjunto de novo, fazia isso. A gente fez 7 vezes. Ao invés de ter um valor predito no final, a gente tem uma distribuição, né, de 100 valores preditos, né, que a gente avalia, então, assume que a predição é a mediana desse valor. Também foram calculadas as mesmas métricas globais, a diferença é que aqui, como a gente tem essa distribuição de valores, né, a gente calculou o intervalo de predição que é uma medida de incerteza, é um comprimento, né, em que a gente espera, né, que as amostras venham a cair, então, numa predição. Então, é normalmente a diferença entre o percentil 95 e 5. E a gente classificou todas essas medidas globais e locais, né, usando árvores de inferência condicional, para verificar como, né, visualizar elas hierarquicamente numa árvore. Então, como resultado do principal resultado do capítulo 2, que é essa hierarquia de fatores, né, a gente notou que aquela interação que a gente observou no capítulo 1 do QUBIS com o Continuous Remove, ela foi fruto, né, de um sobreajuste, né, a gente pode ver que o QUBIS foi muito bem no treinamento, nesse experimento, e o desempenho dele cai quase pela metade na validação dos dados. O mesmo acontece com o Random Forest, né, ele tem um desempenho bastante superior aos demais no treinamento, e
o desempenho acaba caindo bastante na validação. Então, isso acontece porque a complexidade do modelo vai aumentando, né? Ele vai ficando cada vez mais específico, a gente tem um conjunto de dados que é relativamente pequeno para esse tipo de algoritmo, e aí a gente aumenta a complexidade dos dados, e aí quando a gente vai treinar, né, lembrando que nesse cenário a gente tem bastante amostras para validar, então pode ser que elas não tenham sido contempladas no treinamento, isso acaba deteriorando a qualidade das predições, né? E o PLSR, mais uma vez, bastante estável, né? A gente vê que apesar no treinamento ele não ir tão bem quanto os outros, ele consegue segurar esses resultados na validação, então tem uma estabilidade, né? E é mais ou menos um meio termo entre o viés, né, da estimativa, ele tem um viés um pouquinho grande, mas ele tem uma variância menor também que os outros modelos. Mas, de uma maneira geral, a colorimetria segue aqui, né, sendo sempre a pior desempenho entre os métodos analíticos. Quando a gente olha a relação dos dados preditos e observados, o que a gente notou, que chamou bastante atenção, é, com qualquer regressão, né, essa disposição aí de superestimar os valores baixos de carbono e subestimar os altos, né? Isso acontece comum em qualquer regressão. Mas aqui, especialmente, a gente notou uma dificuldade muito grande dos modelos de prever teor de carbono orgânico acima de 7%, por exemplo. Alguns modelos nem isso, né, conseguem chegar. Na literatura, isso está muito relacionado com os erros analíticos, né? Normalmente, assume-se que, quanto maior o teor da amostra, né, maior os erros analíticos, as métricas quando estão úmidas, normalmente se assume que esses erros preditivos estejam associados aos erros analíticos, que degradariam as predições com teor de carbono acima de 7, acima de 8, por exemplo. Mas a gente notou aqui que, independente do método analítico, né, isso sempre acontece. Então, há uma dificuldade muito grande de prever essas amostras que a gente assume ser mais relacionada com a limitação da densidade de dados, né, do conjunto de treinamentos, poucas amostras nesses intervalos, acima de 7%, que provavelmente prejudicam, né, especialmente nesse cenário que os dados de avaliação não são muito parecidos com o de treinamento, ou não são necessariamente parecidos. Quando a gente vai ver essa hierarquia de fatores, né, quando olhar para as métricas R quadrado e erro médio, a gente vê que o modelo, a escolha da arquitetura do modelo, ele tem um efeito muito maior no R quadrado e no erro médio, né, seguido pelo pré-processamento. Mas quando a gente vai para as métricas de dispersão dos erros, RMS, RP e Q, a gente vê que o método analítico é o que determina, né? Isso é um resultado bastante esperado, né, mas bastante importante, né, quando a gente vai usar essas métricas para comparar estudos que usaram métodos analíticos diferentes, né? Então, depois do método analítico, para essas métricas, o importante é a escolha da arquitetura do modelo. E, por último, o intervalo preditivo, que eu acho que resume mais ou menos a estrutura das outras árvores também, que ele depende principalmente da arquitetura do modelo, mas os modelos não lineares, Random-Forest e QGIS, eles dependem mais do pré-processamento, enquanto o PLSR, né, o modelo linear, vai depender mais do método analítico. Então, as principais conclusões desse capítulo foi que a arquitetura do modelo tem uma influência maior, né, nas métricas de validação, enquanto o modelo PLSR é mais influenciado pelo método analítico, o QGIS e o Random-Forest são mais influenciados pela técnica de pré-processamento. E a gente também viu que essa interação do QGIS e do Continuum Remove e, né, observamos isso também no Random-Forest, tem uma alta variância, né? Então, normalmente as boas predições vêm de sobreajuste, né? O PLSR, no final das contas, foi bastante consistente, né, nesses resultados, então o resultado de treinamento vai ser muito próximos, e, no geral, uma dificuldade de extrapolar, né, essa dificuldade vem especialmente no Random-Forest e no QGIS, né, muita dificuldade de extrapolar as predições para fora daquilo que foi visto no conjunto de validação. Passar rapidinho sobre algumas conclusões gerais da tese. Então, primeiro, é que a predição, performance preditiva, né, ela depende do método analítico e algumas combinações de pré-processamento e modelo são mais sensíveis que outras à escolha do método analítico. Dentre os métodos analíticos, então, a combustão seca e a titulação fornecem uma correlação maior, né, com o espectro e, por isso, modelos mais acurados. O modelo linear, né, o PLSR, foi mais afetado pelo método analítico do que os modelos não lineares, como o Random-Forest e o QGIS. No geral, os modelos tiveram bastante dificuldade
em prever amostras com conteúdo de carbono acima de 7%, né? E isso nos leva para algumas discussões, né? Especialmente, né, pensando num conjunto de dados ideal para utilizar para fazer predições de carbono, né? Quando a gente pensa que a gente quer utilizar essa técnica, pretende usar ela para monitorar carbono, por exemplo, a gente sempre está querendo, né, que o teor de carbono aumente na amostra que a gente está prevendo. Então, não é realístico assumir que a gente vai ter um conjunto de dados que vai dar conta de toda essa variação, né? Especialmente se está aumentando, se a gente quer que ele aumente. A gente tem que estar sempre buscando por modelos que tenham essa capacidade de extrapolar se a gente está querendo monitorar carbonos e estoques crescentes, né? Valores cada vez aumentando mais nas amostras. A disparidade analítica, né, prejudica, então, a interpretação dos resultados, né, se eles são diferentes, se produzem resultados diferentes, né, existe aí um desvio numérico nos resultados e também conceitual, então a gente tem que tomar bastante cuidado quando vai comparar resultados, quando vai comparar trabalhos que tenham método analítico diferente, e especialmente tomar cuidado para não misturar esses dados no banco de dados, né, e uma documentação precisa, né, bastante transparente, bastante clara sobre a determinação do método analítico, não só do pré-processamento do modelo, né, é fundamental para a gente conseguir avaliar, né, a performance da espectroscopia de uma maneira mais completa possível. Gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, primeiro para o meu orientador, o professor Damolin, né, pelos últimos ótimos anos que a gente trabalhou junto, o professor Alessandro também que me orientou, e a professora Sabine. Agradecer à Universidade, ao Departamento de Solos e ao Programa de Pós-Graduação, a CAPES pela concessão da bolsa e pela bolsa CAPES Sprint que eu recebi, que me levou para a Universidade da Flórida, falar com a professora Sabine, foi bastante útil, né, me ensinou muito. E também agradecer a todo o grupo de pesquisa, aos colegas, ao clube de Soil Judging, né, que me proporcionou ótimos momentos durante essa caminhada. E agradecer de novo por vocês estarem aqui.